Fala galera, beleza? Aqui é o Thiago Rocha, professor de Geografia, e nesse vídeo nós falaremos sobre a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Então, se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, deixe seu like nesse vídeo, vai me ajudar bastante e ajudar a crescer o canal. Então, sem muita enrolação, vamos direto ao ponto, dá uma olhada no slide aí, ó. Bacias hidrográficas do Brasil, parte 2. Galera, coloquei essa imagem só para a gente ter uma noção da localização das principais bacias hidrográficas do Brasil. A prova da ESA recentemente, 2021, cobrou uma questão sobre massas de ar que ela colocava uma imagem. Então eu acho interessante a gente ter pelo menos noção da localização das principais bacias hidrográficas do Brasil. E a bacia que a gente vai trabalhar é essa daqui, ó, Bacia Amazônica. Olhando para a imagem, você já percebe que ela realmente é a maior bacia hidrográfica, não só do Brasil, maior bacia hidrográfica do mundo, beleza? E eu coloquei aqui, ó, que ela nasce nos Andes peruanos. O rio principal nasce nos Andes peruanos. Galera, olha só. Existe uma diferença básica entre rio e bacia. Eu já falei disso com vocês. Quando eu falo rio, eu estou falando de um rio, tá? Agora, quando eu falo de bacia, eu estou falando de todo o conjunto dos rios, tanto o rio principal quanto os afluentes. E o que acontece é que, geralmente, o rio principal da bacia acaba dando nome à bacia hidrográfica. Por exemplo, Bacia Amazônica. Isso quer dizer que o rio principal é o Rio Amazonas. Bacia do São Francisco. O rio principal é o Rio São Francisco. E por aí vai. Sobre a bacia amazônica, o rio principal, né, o rio Amazonas, não nasce no Brasil. O rio principal da bacia, o rio Amazonas, nasce nos Andes peruanos, na Cordilheira dos Andes, lá no Peru. Só que lá ele recebe um outro nome, né? Lá no Peru ele não é chamado de rio Amazonas. Quando esse rio chega no Brasil, ele é chamado de rio Solimões. E esse nome, rio Solimões, vai até Manaus. Em Manaus, você tem o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro, né? Aquele famoso encontro das águas, Rio Negro e Solimões. Através do encontro desses dois rios, Rio Negro e o Rio Solimões, em Manaus, é que você forma o Rio Amazonas, né? O nome acaba mudando de Rio Solimões para Rio Amazonas. Mas a nascente mesmo do Rio Amazonas é lá na Cordilheira Peruana, beleza? Então, voltando aqui, ó, foi o que eu coloquei, ó. O principal rio, o Rio Amazonas, nasce nos Andes peruanos, beleza? Recebe outro nome lá. Ao chegar no Brasil, passa a ser denominado como Solimões. O encontro do Rio Solimões com o Rio Negro forma o Rio Amazonas em Manaus. Então é todo um processo, beleza? O Rio Solimões e o Rio Negro, eles não se misturam inicialmente, eles ficam por quilômetros sem se misturar. Você consegue navegar de um rio para o outro percebendo qual é o Rio Solimões e qual é o Rio Negro. O Rio Solimões, esse rio aqui, ó, esse Rio Solimões, ele é um rio mais barrento, uma coloração barrenta. Isso porque vem descendo dos Andes, da Cordilheira dos Andes, trazendo sedimento, trazendo areia, né? Então fica esse rio meio barrento, coloração barrenta, é o Rio Solimões. Já o Rio Negro, ó, do outro lado, perceba que eles não se misturam. O Rio Negro ele é formado na própria floresta equatorial, na própria floresta amazônica. Por isso ele é escuro, porque tem muita matéria orgânica entrando em decomposição na água, deixando essa coloração mais escura. Esses dois rios inicialmente não se misturam porque você tem uma velocidade da água diferente de um rio para o outro, uma concentração de sal, densidade, a temperatura é diferente, então eles não se misturam. Daí é o fenômeno do encontro das águas. A partir do encontro desses dois rios em Manaus, é que o Rio Solimões passa a ser chamado como Rio Amazonas e vai até a Foz. A foz do Rio Amazonas ocorre no estado do Pará, lá na ilha de Marajó. Mas vamos com calma, voltando lá. O Rio Amazonas é o rio de maior extensão e volume do mundo. Há um tempo atrás a gente pensava que era o Mar Morto, né? O rio de maior, perdão, Rio Nilo. O Rio Nilo era o rio de maior extensão, pelo menos acreditava-se nisso, mas atualmente nós temos o Rio Amazonas como o maior rio em volume, em quantidade de água
e o maior em extensão, não só do Brasil, mas o maior também do mundo. Galera, o que vai delimitar uma bacia hidrográfica? O que delimita uma bacia hidrográfica são os pontos de maior altitude. Por exemplo, eu estou nessa sala aqui gravando, né? Nesse quarto aqui gravando. O que vai delimitar esse quarto do outro é a parede. A parede delimita os cômodos aqui da minha casa. Em relação à bacia hidrográfica, o que vai delimitar uma bacia são os pontos de maior altitude, os picos de uma determinada montanha, de um determinado planalto, vai delimitando uma bacia. No caso da bacia amazônica, os 3 pontos que delimitam a bacia, de um lado você tem os Andes peruanos, que é justamente de onde nasce o Rio Amazonas. Você também tem o Planalto das Guianas, já aqui no Brasil, delimitando essa bacia, e o Planalto Central. 3 grandes pontos, tá? Meio decoreba, mas está no livro do edital e a ESA pode cobrar. A bacia amazônica é a única bacia do Brasil com afluentes nos 2 hemisférios, ou seja, a bacia amazônica é a única bacia hidrográfica do Brasil que é cortada pela linha do Equador. Então, parte dela fica no hemisfério norte e uma outra parte no hemisfério sul, beleza? A bacia amazônica possui afluentes de grande potencial hidroelétrico, afluentes que estão descendo dos planaltos, então tem grande energia potencial, como por exemplo o Rio Madeira e o Rio Tapajós. A bacia amazônica é a bacia com a maior capacidade hidroelétrica do Brasil, só que não instalada. Toma muito cuidado com isso aqui, porque a ESA já cobrou várias vezes essa pegadinha aí. E o que acontece? De todas as bacias hidrográficas do Brasil, a bacia amazônica é a bacia que tem a maior capacidade para gerar energia. É a maior bacia hidrográfica do Brasil. Então, tem muitos rios descendo de planaltos, o que favorece a geração de hidroeletricidade. Só que nós falamos que a bacia amazônica tem a maior capacidade não instalada, ou a prova pode colocar também como a maior capacidade não aproveitada. Isso porque para você gerar energia hidroelétrica, o impacto ambiental é muito grande. Você vai barrar o curso do rio, o rio está passando. Você barra o curso do rio, constrói um muro de contenção para gerar energia potencial. O que acontece é que até o nível do rio subir, tudo que estiver ao redor do rio fica inundado, embaixo da água. E você está falando de uma floresta enorme, como a floresta amazônica. Então, o impacto ambiental é muito grande. Por isso, não é tão aproveitada assim. Além disso, a região norte do Brasil, ela não tem um grande consumo energético como a porção centro-sul. A porção centro-sul do Brasil é a porção mais desenvolvida economicamente, é a região que tem a maior concentração populacional e industrial, então o consumo energético é maior. Já na região amazônica, o consumo é bem menor, por isso também a bacia não é tão aproveitada assim, beleza? Então é a bacia de maior capacidade não instalada. Porque se a prova dessa perguntar qual é a bacia hidrográfica com a maior capacidade instalada, aproveitada, aí já é outra, é a bacia do Paraná. Então, não instalada a bacia amazônica e instalada, aproveitada, bacia do Rio Paraná. Fica muito atento a isso, porque muita gente acaba caindo nessa pegadinha. Além disso, a bacia amazônica é a bacia que tem a maior capacidade de navegação do Brasil. Muitos rios da bacia amazônica são rios de planície. O próprio Rio Amazonas de Manaus, tá? Rio Amazonas, esse nome aqui, começa em Manaus. O próprio Rio Amazonas de Manaus até a Foz, ele é inteiramente navegável, é um rio de planície. Alguns lugares lá da região amazônica você só consegue chegar através dos rios, beleza? A bacia amazônica é a única bacia hidrográfica com regime misto de alimentação. Eu falei para vocês que ela nasce nos Andes peruanos, e lá é nival. No Brasil, a bacia ela é alimentada pela água da chuva, pluvial. Por isso, como tem os dois, é a única bacia com regime misto. O livro do edital agora mais recente para a prova da ESA fala que é o Rio Solimões e o Rio Amazonas, né? Como 2 rios com regime misto. Isso porque você sabe agora que o Rio Solimões é o mesmo rio, é o Rio Amazonas. Só muda o nome. Rio Solimões é o nome que o Rio Amazonas recebe quando chega no Brasil. Mas esse rio nasce na Cordilheira Peruana. E lá é nival. Aqui, tanto o Rio Solimões como o Rio Amazonas, né, esse nome a partir de Manaus,
o regime é pluvial, então regime misto. A foz da bacia amazônica, a foz é do tipo mista, apresenta tanto uma foz em delta quanto estuário. Lembrando que delta é quando o rio se divide em vários outros menores, em ramificações. E estuário é quando o rio chega na foz em um único canal. A bacia amazônica tem os dois, foz mista. E a foz ocorre na Ilha de Marajó. Ilha de Marajó, galera, eu esqueci de colocar aqui, ó, mas fica no estado do Pará, tá? A bacia amazônica abriga o aquífero Grande Amazônia. Primeiro, o que é um aquífero? Aquífero é um reservatório de água subterrânea, tá? É como se fosse uma grande caixa d'água embaixo da terra. Você tem a água da chuva, vai chovendo, a água vai infiltrando no solo e vai alimentando esse reservatório de água embaixo da terra. É um aquífero. No Brasil, por conta da nossa estrutura geológica, boa parte formada por bacias sedimentares, a água vai infiltrando nesses sedimentos e acumulando embaixo da terra. Nós temos vários aquíferos, como, por exemplo, o aquífero Guarani, que a maioria conhece, já caiu na prova da ESA, e agora esse aquífero que a prova da ESA pode cobrar, já que entrou no livro novo do edital, o livro do SENE, o aquífero Grande Amazônia, ou famoso SAGA, tá? Sistema Aquífero Grande Amazônia. O que a gente precisa saber sobre o aquífero Grande Amazônia? No Brasil, esse aquífero, que é considerado o maior aquífero do Brasil, o maior aquífero em área, ocupa uma área enorme do nosso território, e o maior aquífero em volume de água, em quantidade de água. Esse aquífero Grande Amazônia pega estado do Acre, Amazonas, Rondônia, Pará e Amapá. Isso de acordo com o livro do edital. Estudando por fora, alguns lugares colocam que esse aquífero Grande Amazônia também pega o estado de Roraima, mas focando no que está no livro do edital, para ESA, esses são os estados, todos aí da região norte do Brasil. Esse aquífero Grande Amazônia, ele engloba, de acordo com o livro do edital, 3 outros aquíferos. Então você tem 3 aquíferos fazendo parte do Grande Amazônia. Grande Amazônia engloba o aquífero Solimões, Içá e o famoso Alter do Chão. O Alter do Chão, galera, o que eu recomendo para vocês sobre o Alter do Chão? A gente fala muito desse aquífero por aí. O Alter do Chão, ele é um aquífero que pega 3 estados lá na Amazônia. Pega o estado do Amazonas, Pará e Amapá. 3 estados, tá? O Alter do Chão. E ele é considerado também um dos maiores em volume de água. Fica abaixo da bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Só que agora o que eu recomendo é lembrar que esse aquífero Alter do Chão, na verdade, ele faz parte do Grande Amazônia, tá? Porque pelo livro do SENE é isso que ele fala, somente isso, que o Alter do Chão faz parte do Grande Amazônia, junto com o Solimões e o Içá. Além disso, esse aquífero Grande Amazônia, ele pega parte de outros países. Também pega uma parte da Colômbia e uma parte do Equador e do Peru, tá? Ele não é um aquífero totalmente brasileiro. E nem o aquífero Guarani, que a gente vai estudar lá na aula da bacia hidrográfica do Rio Paraná. Show de bola? Mas isso é o básico sobre o aquífero Grande Amazônia. É o maior do Brasil em volume de água e em área, em extensão. Engloba alguns estados, alguns países e engloba também o aquífero Solimões, Içá e o Alter do Chão. Lembrando que pode cair também como SAGA, Sistema de Aquífero Grande Amazônia, SAGA. Bom, em relação à bacia amazônica, eu falei para vocês que ela é a bacia que tem a maior capacidade não instalada, né? Não aproveitada. Mas ela tem bacias hidrográficas na região, tá? Nós temos a usina de Balbina, que fica no estado do Amazonas, lá no rio Atumã. A usina de Balbina, geralmente ela é falada por conta do impacto ambiental que foi provocado por essa usina. Quando foram construir essa usina, alagaram uma área enorme, o impacto ambiental foi muito grande. A usina de Samuel, que fica no estado de Rondônia, no Rio Jamari. A usina de Santo Antônio e Geral, que fica no estado de Rondônia, no Rio Madeira. Falei que o Rio Madeira tem grande potencial energético, inclusive tem usinas lá, Santo Antônio e Geral.
E a usina mais famosinha, mais falada agora, caiu recentemente na prova da ESA, a usina a fio d'água Belo Monte. Usina a fio d'água é só uma usina hidrelétrica que causa um impacto ambiental menor, tá? Já que o processo de represamento do rio acaba sendo um processo menor também. Você não precisa represar uma área enorme, como por exemplo foi feita com a usina de Itaipu. Então a usina de Belo Monte é uma usina a fio d'água. O impacto ambiental é menor. A usina de Belo Monte, que fica no estado do Pará, tá? Ela foi represada, ela foi construída, na verdade, sobre o represamento do rio Xingu. Quando caiu na prova da ESA, a ESA dizia que a usina de Belo Monte, no estado do Pará, até aí correto, pertencia à bacia Tocantins-Araguaia. Aí isso passava despercebido pelo candidato e ele errava. Usina de Belo Monte pertence à bacia amazônica, estado do Pará, rio Xingu, na cidade de Altamira. E essa usina de Belo Monte, ela fica bem próxima à rodovia Transamazônica, a famosa BR-230, tá? Uma rodovia aí construída pelos militares para conectar o Nordeste à Amazônia. Beleza? Outra coisa que eu recomendo lembrar sobre a bacia amazônica é que a bacia ela tem um projeto de construção para novas usinas hidrelétricas. Se isso cai na prova da ESA, muita gente erra, porque o cara vai pensar, né? O candidato vai pensar, não, lá é a bacia que tem a maior capacidade hidrelétrica não instalada, então não vão construir novas usinas lá, por conta do impacto ambiental, mas vão, tá? Existe um planejamento de aumentar o potencial instalado na bacia amazônica. Show de bola? Então fica ligado a isso. Novas usinas serão construídas porque você tem extração mineral na região, ampliação das indústrias, a urbanização vem aumentando, então a necessidade energética também aumenta. Show de bola? É só uma imagem aí, a delimitação da bacia amazônica, tá? Pegando vários estados aqui do Brasil. E como eu tinha mostrado anteriormente, o encontro do Rio Negro com o Rio Solimões na cidade de Manaus. Belezinha? Isso aí é para a próxima aula. Então eu vou parando por aqui. Até a próxima aula. Beijos, abraços. Fui.